Olá a todos, olá a todas. O tema da aula de hoje, pessoal, é sobre escravidão, tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre o cotidiano dos escravos, a gente vai falar um pouco mais sobre o próprio tráfico negreiro, tá? Um pouco mais sobre a cultura, tá? Então, vamos lá, vamos por partes, como eu já dizia, Chico Picadinho, certo? Pessoal, esse poeminha aqui eu vou deixar para vocês aqui na anexo, tá certo? Mas vamos dar uma observada nele aqui, ó. Então, a escravidão, tá? Viemos de longe, do outro lado do mar. Fomos capturados e vendidos, forçados a trabalhar. Mal sabia eu que o sofrimento estava apenas por começar. Senhores de engenho, sinônimo de exploração. Nas Minas Gerais, dando ouro para o ladrão. Nas fazendas de café, surge uma luz na escuridão. Resistimos esperando o dia dessa amargura acabar. Muitas dores, muitas mortes nós tivemos de superar. Do que adiantou a tal lei se a vida teima em não mudar? Tá? Então, pessoal, depois a gente pode até fazer uma análise um pouco melhor desse poema, mas ele vem resumindo a história da escravidão, tá? Tranquilo? Mas depois você dá uma olhadinha aí melhor, tá? Bom, primeira coisa, pessoal, quando a gente fala então de escravidão, a gente tem que lembrar da travessia, tá certo? A gente tem que lembrar então que eles saíram então da África e vieram para cá. Aqui, pessoal, vale um adendo. Não foram os portugueses que inventaram a escravidão. A escravidão ela já é muito antiga. A escravidão, pessoal, se você for muito mais atrás, na Idade Antiga, por exemplo, você vai encontrar os egípcios escravizando os hebreus, os romanos escravizando outros povos, os gregos, tá? Os atenienses ou os espartanos. Então a escravidão não foi inventada pelos portugueses. Tá? Aliás, existia também escravidão dentro da África? Sim, existia, só que era um outro tipo de escravidão. Sim, existem tipos de escravidão, tá certo? A que os portugueses fizeram, pessoal, ela era voltada para a questão capitalista. Ela era voltada, então, para uma questão de lucro. Enquanto a escravidão realizada ali pelos grandes reinos africanos, que trocavam então esses prisioneiros de guerra com os berberes, era uma troca, tá certo? Então era uma escravidão mais tribal, vamos pensar assim, tá? Em relação à escravidão capitalista, tá certo? Uma escravidão mais focada no lucro ao invés de uma escravidão baseada na troca, tá? Essa travessia aqui, pessoal, ela acontecia, obviamente, tá certo? Nos porões dos navios negreiros, tá? Aliás, navios negreiros, né, é o nome oficial, né? O nome popular era navios tumbeiros, tá? Devido, obviamente, ao alto número de mortes, tá certo? Esses caras, então, esses escravos, eles ficavam de 30 até 45 dias, dependendo da região ali, da onde ele estava vindo, tá certo? Da África para cá, de 30 a 45 dias em situações lastimáveis. Aliás, toda a questão ali é lastimável, tá certo? Mas aqui, pessoal, os escravos, tá certo? Eles vinham em ambientes extremamente fechados, tá certo? E muitos deles, como a gente já comentou, tá certo? Eram prisioneiros de guerra. Então, alguns deles vinham feridos, você não tinha um lugar ali para você fazer as suas necessidades, a comida era escassa, tá? Então, é uma situação bem ruim. Não é à toa, tá certo, que os navios negreiros, eles são conhecidos popularmente como navios tumbeiros, tá? Você tem aqui uma perda muito grande da mercadoria. Olha que termo horrível para se falar, tá certo? Sobre gente, sobre pessoas. Mas infelizmente era recorrente na época falar sobre esse tipo de coisa, tá certo? Que a escravidão, o negro ali, ele era o escravo africano, ele era uma propriedade privada, tá? Então ele era uma mercadoria, infelizmente é assim como era dito anteriormente, tá certo? Então aqui, pessoal, a gente consegue observar um pouco, tá certo? Desses navios, tá certo? Uma gravura aqui, justamente mostrando essa situação extremamente ruim, tá certo? Deplorável, tá? Então eles vinham em ambientes muito pequenos, eles vinham em ambientes superlotados, tá certo? Então isso propiciava, obviamente, ao alto número de mortes, tá bom? Tranquilo? Obviamente aqui, então, pessoal, quando eles chegam até
as costas brasileiras, né, até o litoral, até o porto brasileiro, né, eles são vendidos, tá certo? Então o Porto do Valongo, por exemplo, tá certo? Era um ambiente ali de venda desses escravos. Esses escravos, eles eram muitas vezes leiloados. Obviamente, pessoal, que depois de um certo tempo, alguns grandes latifundiários, né, proprietários de terras, eles acabavam tendo alguns privilégios, escolhendo os melhores escravos, etc, etc. Mas geralmente acontecia em praça pública um leilão, um grande leilão ali desses escravos, tá? Então eles, como eles eram tratados como mercadorias, obviamente, eles eram vendidos como os tais, tá? Tranquilo? Então, tudo se levava em consideração, tá certo? Então você via toda a aparência desse escravo para saber se ele estava bem de saúde, para você determinar qual tipo de serviço que ele vai fazer, tá? Então, dependendo também da região da onde esse escravo está vindo, ele servia para uma função, tá certo? Até porque lá na África ele já desenvolvia essa atividade econômica ou essa atividade braçal. Tá? Tranquilo? Já tinha experiência com isso, tá bom? Então esses comércios aqui aconteciam e isso não é exclusivo do Brasil, tá certo? Isso é da escravidão. Esses grandes leilões você vai encontrar em toda a América, por exemplo, onde você encontrar esses escravos, você vai encontrar também esses leilões, tá bom? Tranquilo? Um outro tipo de venda que poderia ocorrer dentro do período, principalmente dentro do período colonial e ali um pouco do período imperial, pessoal, são as vendas nos jornais, tá certo? Então aqui você vai encontrar anúncios, tá certo? De jornais que anunciam então esse escravo. Aqui, pessoal, é interessante também, depois eu vou disponibilizar o arquivo para vocês repararem, tá certo? No tipo da escrita, como que eles tratam essas pessoas, tá certo? O português, tá certo? Que é bem diferente do nosso de hoje, tá? Então aqui você tinha esse OLX, vamos dizer assim, tá certo? Esse mercado livre, que piada horrível, tá certo? Entre os escravos, tá? Entre os donos e as outras pessoas que queriam comprar esses escravos aqui, tá? Aqui, pessoal, nós chegamos à parte do trabalho. Professor, o que o escravo fazia? Pessoal, o escravo, ele faz de tudo, tá certo? O escravo, pessoal, ele é considerado aqui, tá certo, pelo padre Antonil, tá? Como as mãos e os pés dos senhores de engenho, ou dos donos da mina, ou dos barões de café. Se o homem branco, aquele homem bom lá das câmaras municipais, ele é o ser pensante, tá certo? Quem vai articular todo esse trabalho, tá certo? São os escravos. Por isso eles são considerados, então, as mãos e os pés. É eles, então, que conduzem, é eles que vão construir toda a sociedade. Tá? Até porque, pessoal, os escravos, eles fazem todos e quaisquer tipos de trabalho. Todos e quaisquer tipos de trabalho. Tá certo? Sendo um trabalho braçal, eles vão fazer. Então é eles então que constroem as casas, são eles então que plantam, são eles que colhem, são eles então que detêm o conhecimento de transformar a cana em açúcar, são eles então os responsáveis por minerar, são eles então os responsáveis por plantar e colher o café e etc, etc, etc. São eles então os responsáveis pela higienização do local, são eles os responsáveis por cozinhar, por limpar, por qualquer coisa, tá certo? Então, o escravo ele tinha trabalhos diversos, tá? Tranquilo? Trabalhos diversos. Aqui, pessoal, então a gente pode observar um pouco mais sobre a produção de açúcar. Vai estar difícil de vocês lerem aí, mas dá uma olhada no material disponível que aí você consegue observar melhor, tá? Então, como a gente estava comentando, esse trabalho, pessoal, ele ultrapassou aquele período açucareiro, tá certo? Ele chegou até o período minerador, século XVII, século XVII, XVIII, tá certo? E chegou até as fazendas de café, século XIX, século XX, tá bom? Tranquilo? E aqui, pessoal, há uma função, tá certo? Essa escrava aqui, ela é considerada a ama de leite,
Tá? Então olha só a que ponto chega o trabalho desse escravo, né? Ou dessa escrava, no caso. Tá? Ela tem que dividir o leite materno, tá certo? Com o filho do patrão. Aqui, pessoal, por N motivos, tá certo? Do qual a professora ou professor de biologia pode explicar para vocês melhor, tá? Por que o leite seca, tá? Ou por outros motivos aí, então essa escrava acabava amamentando o filho do senhor, tá bom? São as amas de leite aí, tá? Professor, mas onde que eles moravam, onde eles habitavam, onde eles ficavam? Pessoal, dentro daquela estrutura do engenho, lembra da estrutura do engenho? A casa grande, a senzala, a capela, os casebres, o próprio engenho e etc, etc. Eles moravam nas senzalas. Tá? Essas senzalas aqui são locais de morada desses escravos, tá? São construções bem simples, tá? São construções geralmente feitas de pau a pique, algumas não, tá certo? Como por exemplo, essa aqui virou um ponto turístico hoje em dia, tá certo? Justamente para que a gente possa conhecer um pouco mais, relembrar, tá certo? Não deixar morrer. Por mais horrível que seja, por mais horroroso que seja, a gente não pode deixar isso morrer. Tá? Tranquilo? Então são construções bem simples. Nessas construções, pessoal, você não tinha somente o escravo africano. Aqui você tem também os nativos, os índios, tá? Também moravam não, né? Habitavam, se abrigavam, né? Eram obrigados a ficarem nas senzalas. Muitos deles, eles aqui dormiam presos, tá? Acorrentados ou de portas fechadas justamente para tentar evitar a fuga, tá? Tranquilo? Então, horrível, 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 tá certo? Você tem aqui senzalas, pessoal, localizadas e até hoje, tá certo? Do norte ao sul do país, tá? Onde hoje a gente chama, né, de nordeste até o sul do país, tá? Tranquilo? Em casas, por exemplo, então a parte urbana também existiam escravos. E nessas partes urbanas, o porão aqui, tá certo? Também servia como senzala, tá? Esses escravos, pessoal, eles acabavam sofrendo castigos físicos, tá? Aqui, pessoal, então o mais conhecido deles todos é o açoite, né? São a chicotada, tá? Entretanto, todavia que você tem uma série de outros castigos, tá? O local mais conhecido, pessoal, é o tronco, tá? Quando a gente fala em chibatada, a gente lembra geralmente do tronco. Isso se for na parte urbana, por exemplo, você vai encontrar esse tronco em praça pública. Tá? E se você está falando numa parte rural, ele ficava em determinado local do engenho, tá? Aquela comunidade ali, né? Os escravos eles eram convidados a participar do açoite do seu semelhante, tá certo? Justamente para que servisse então de exemplo. Tá? Tranquilo? Algumas vezes aqui também, depois, essas chagas elas eram limpas com vinagre, com sal, que era justamente para apurrinhar mesmo, era justamente para machucar mesmo o cara, tá? Ou a escrava, tá? Então você vai encontrar vários outros tipos de castigos aqui, tá certo? Nós podemos observar outros instrumentos aqui justamente para maltratar esse escravo, justamente para servir então de exemplo a outro, ou como forma de ensino, tá? Então a máscara de Flandres é uma questão aqui, tá certo? Então ele tem a sua boca coberta, né? Geralmente são para as pessoas aqui que respondiam ou para as pessoas que roubavam comida, tá? Você tem esse tipo de castigo, tá? Mas obviamente que os escravos, pessoal, eles resistiam a esse tipo de escravidão, tá certo? Quando a gente fala em resistência, tá certo? A gente geralmente lembra da fuga, mais um anúncio da época, tá certo? Então os jornais da época, eles não funcionavam apenas como locais para a questão aqui de você vender o escravo, mas também para anunciar um escravo fugido, tá? Tranquilo? Para que as pessoas ficassem sabendo, e obviamente, se acaso vissem aqueles escravos, tá certo? Entrassem em contato e etc, etc. Você tem um outro mecanismo para tentar evitar a fuga ou para encontrar esses escravos fugidos, que são os capitães do mato. O capitão do mato, pessoal, geralmente é um escravo, tá certo? Um ex-escravo ou um escravo na condição de capitão do mato.
Ele conhecia então as rotas de fuga, ele sabia então os locais dos quilombos, tá? Então por isso um ex-escravo, tá? Ou um escravo que se sujeita a trabalhar como capitão do mato, tá? Delatando os seus iguais, os seus semelhantes. Geralmente então esses caras eles fogem e eles criam quilombos. O quilombo então é uma comunidade de escravos fugidos. Entretanto, todavia, pessoal, existem vários quilombos, tá certo? Diversos quilombos, tá? Então depois vocês podem dar uma olhada aqui, ó. Então tudo isso aqui é uma quantidade de quilombos espalhados Brasil afora, tá? E nesse quilombo não necessariamente você só vai encontrar escravos africanos, você vai encontrar também homens brancos, tá certo? Com sem terras, você vai encontrar nativos, né? Os indígenas. Então é uma comunidade mais eclética, tá? Tranquilo? Obviamente também, quando a gente fala sobre quilombo, pessoal, geralmente a gente lembra do quilombo dos Palmares. E a gente tem aqui uma noção que o quilombo dos Palmares é um quilombo. Não! O quilombo dos Palmares ele é formado por vários quilombos, tá certo? Então, que chegaram aqui a abrigar uma grande quantidade de pessoas, tá? Tranquilo? Bom, obviamente aqui, pessoal, também quando nós estamos falando, então, sobre o escravo, tá certo? Sobre a resistência, tá certo? Nós temos que lembrar que alguma forma de resistência também é resistir à cultura europeia, é valorizar a cultura africana, é perpetuar essa questão. E uma das condições aqui, pessoal, é justamente a questão dos cantos, a questão então do toque, a questão toque que eu digo, tá certo? Toque musical, tá certo? A questão então, por exemplo, da capoeira, tá certo? Então a capoeira ela vai preparar esse escravo para fugir, mas ele também prepara para a questão aqui, tá certo? De resistir a uma briga, tá? Ter agilidade e etc, etc. Tá? Então você vai encontrar vários elementos. Um dos toques que eu mais gosto, né, de ouvir geralmente é esse aqui, a História de Preto Velho. Muito interessante, aconselho. Vou tentar deixar aqui na descrição, tá certo? O link, tá? Para que vocês também possam ouvir, tá? Uma outra forma de resistência, pessoal, a esse processo, tá certo? É você manter viva as suas tradições religiosas, tá certo? Os escravos africanos, então, muitos deles, eles fizeram o processo de sincronismo religioso, tá certo? Então, o homem branco ia lá, catequizava esse africano, tá certo? Contava a ele a história de um santo e ele sincretizava esse santo católico com uma divindade da sua cultura, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, o que os escravos vão chamar, então, dentro da religião Yorubá ali, vai chamar, então, de Ogum, é sincretizado com São Jorge, tá? Então, quando o europeu, o português, ou sei lá quem, ia lá e falava para ele, ó, você tem um santo católico, que ele vem então de armadura, tá certo? Com lança, com uma espada, que matou o dragão e tal, ele associa a sua entidade guerreira, tá certo? Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, vai ser Oxum, porque Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no rio. Rio, então, lá na cultura iorubá, quem é dona dos rios, então, é Oxum, então ele sincretiza, tá certo? Ele acaba tendo essa questão, tá certo? Ele acaba, então, unindo as duas coisas. Outra questão aqui, pessoal, também é o vocabulário. Várias palavras são até hoje utilizadas e que vieram da África, tá certo? Nós temos aqui alguns exemplos, tá certo? Mas existem outros, como por exemplo, fubá, o banzo. O banzo, pessoal, muito provável que seja a depressão, tá? O banzo é quando o escravo ele perdia o brilho dos olhos, ele ficava amuado, ele ficava acuado, ele ficava triste, tá certo? Ele perdia então a vontade de viver. Então, se a gente for pegar as características descritas pelas pessoas e jogar no mundo de hoje, tá certo? Muito provável esse escravo ele estava com algum quadro depressivo. Mas não é por menos, né? O cara né, teve que largar, né, abandonar a sua família, né? Ele foi capturado, depois ele vem para um país
para um lugar totalmente estranho, ele apanha, ele tem medo. É compreensível esse tipo de banzo, esse tipo de tristeza, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a escravidão, entendido um pouco mais, né, iniciado esse processo todo, né, esse conhecimento sobre escravidão, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui para mim que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Até mais, falou!